Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Nossa primeira aula online, nós já tivemos nosso primeiro contato presencial. E antes de nós iniciarmos, eu queria que vocês fossem sinceros. Revisaram o conteúdo da aula presencial? Já deram uma olhada na apostila? Porque é muito importante que nós tenhamos esse contato com o conteúdo. Porque não só esperar o encontro presencial ou a aula online para que a gente pegue o livro ou o caderno para dar uma estudadinha. Esse conteúdo agora vai ser a continuação da aula passada. Então, na aula passada, nós verificamos nas aulas sobre substantivo, adjetivo, verbo, os pronomes, porque essas classes gramaticais, elas nos lembram as classes variáveis. Seriam o que, professora? Essas classes variáveis são as classes que podem ser modificadas. Tanto que elas modificam em número, pessoa, gênero. Então, nós fizemos várias modificações. Uma dessas principais é o substantivo, né? O substantivo, ele modifica porque ele é todas as classes gramaticais, basicamente, né? Então, o substantivo, ele é um objeto, ele é uma pessoa, ele é um país, um local, enfim, uma gama de todas as classes gramaticais. E agora, vocês vão pegar um caderninho, uma agenda, a apostila impressa, quem já imprimiu, para fazer os risquinhos, as anotações, as dúvidas. Professora, não entendi isso que você falou. Excelente. No sábado eu irei explicar. Professora, eu não entendi de jeito nenhum e eu não quero esperar até sábado. Manda uma mensagem, manda um WhatsApp. Eu estarei prontamente ali para nós conversarmos, tá bom? Outra coisa, na apostila vem algumas atividadezinhas, né? Quando for relacionada à classe gramatical, vocês já podem ir tirando a dúvida, ir lá riscando, tentando resolver, tá bom? Hoje nós falaremos somente das classes variáveis, que já foi falada, agora das classes invariáveis. O in nos remete a algo que não pode ser. Então, ele não pode ser modificado de jeito nenhum. Ele é desse jeito e ele vai ser desse jeito até o final para todas as outras classes que ele estiver junto. Ok? Ok. Então, eles permanecem sempre iguais. Eles independem de qualquer gênero. Então, seja o gênero aqui que nós utilizamos um gênero neutro quando nós falamos de várias pessoas juntos, tanto o sexo feminino quanto masculino. Eu vou dizer há um grupo de estudantes, é o gênero neutro para estudantes feminino e masculino. Independente do gênero, do grau ou do tempo em que se coloca essa frase, essas palavras não serão modificadas. Vamos entender o porquê. Vamos iniciar aqui. Lembrando que esse vídeo ele pode ser pausado, tá? Ah, professora, a leitura estava sendo, a aula estava sendo um pouco desgastante, era muito conteúdo, eu não consegui fixar. Assiste novamente. Professora, minha mãe me chamou, tive que pausar o vídeo. Pausa o vídeo, volta em outro momento que você vai ter mais atenção, vai se dedicar mais ainda para poder entender e compreender a aula, certo? Então, o bom disso é porque o link é enviado e você pode acessar ele a qualquer momento. Não tem essa de só assistir uma vez, né? Enquanto houver dúvida, a gente está repetindo e assistindo. Enfim. Eu vou falar agora dos advérbios. Lá na apostila de vocês, está falando sobre que o advérbio, ele modifica e indicam as circunstâncias que ocorre a ação verbal. Nós já estudamos que o verbo, ele é a ação na frase. Então, se ele é a ação na frase, ou seja, a movimentação que o meu sujeito está fazendo. Quem é o meu sujeito? Minha pessoa, minha colher. Minha colher caiu e quebrou. Qual a ação feita pelo esse sujeito colher? Ela quebrou, né? Minha colher caiu e quebrou ontem. Modifiquei uma partezinha aí. Se a minha colher caiu
e quebrou ontem, significa que qual dia que ela quebrou? Qual foi o tempo que essa coisa quebrou? Ontem. Então, quando eu especifico a ação desse verbo, eu estou adquirindo uma característica para ele. Lembram? Parecida com o adjetivo. Só que essa característica vai ser de tempo, modo, lugar, intensidade, várias características. Então, a primeira que eu citei aqui para vocês é de tempo, que foi ontem. Ah, minha colher caiu e quebrou. A ação do verbo foi ontem, né? Eu adicionei um advérbio aí. Então, adicionado ao verbo, advérbio. Então, as características dadas para a ação verbal, ou seja, a ação que o verbo faz, vai ser o advérbio. Nós já descobrimos que tempo, ontem, hoje, amanhã, agora, daqui a pouquinho, mais tarde, são características de advérbio, de tempo, ok? Circunstância de tempo. Esse é o nosso primeiro. Vai riscando bem aí para você lembrar qual que a gente está estudando. Ou então, quem está acompanhando e tem só a apostila online pelo celular, depois você vai grifando, só vai anotando no caderninho aí para você não se perder. Isso é muito importante. Porque não adianta a gente assistir e ficar só olhando, dizendo, meu Deus, o que essa mulher está falando? Não é? Então, é sempre bom a gente estar tendo esse contato, riscando, nem que seja abreviando, para poder lembrar o que a gente está escutando. Eu já falei agora do tempo, agora eu vou falar para vocês do modo. Como assim modo? A professora está sentada na cadeira, bem relaxada. A professora está sentada na cadeira, bem relaxada. Qual foi a característica da professora? O que eu falei que ela está? Sentada, né? O modo como a professora está na cadeira é sentada. Mas eu adicionei mais um ponto. Relaxada. A professora está sentada na cadeira, relaxada. Logo, é o modo como ela está. O aluno passou no corredor, ó, o verbo passou. O aluno passou no corredor. Poderia fixar aí? Sim, já seria compreensível a minha fala. Mas eu adicionei. Meu aluno passou no corredor correndo. Correndo apressadamente. Logo, qual a característica do verbo aí? O que o verbo está dizendo? Que ele correu no corredor, né? Passou correndo no corredor. Mas apressadamente é o modo como ele estava. O aluno andou trêmulo. Andou, o meu verbo, que é a ação. E qual é a característica dessa ação? Trêmulo. Entendeu? Fixou aí? Então, eu tenho o verbo. Depois desse verbo, eu tenho uma característica, um complemento a ele. Eu posso modificar ele de várias formas. Essa é a função do advérbio. Ele modifica o verbo da forma que ele quiser. Ele correu lentamente. Lentamente é o modo como ele estava. Certo? Perfeitinho. Então, dentre essas, eu com minha colher de estimação aqui. Dentre essas, eu tenho tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade, muitas, né? Até porque o verbo, ele é uma classe gramatical que ele está em quase todas as nossas orações, quase todas as nossas frases. Por isso, ele tem vários segmentos para ser guiado. E o advérbio, adicionado ao verbo, ele é essa classe gramatical bem extensa, mas que não é tão difícil de compreender. Afirmação. Quando eu vou falar de afirmação, já supõe-se que é algo que eu estou positivo, né? Que eu estou dizendo ali um sim, com certeza, afirmativo, certamente, realmente. Eu estou afirmando algo. E quando eu estou falando o oposto, que é negação, negação também é algo que a gente já escuta, principalmente da mãe, quando ela diz assim: ah, mãe, eu queria tanto aquele brinquedo, não se preocupa não, meu filho. A gente vai ali e já volta. É uma negação disfarçada. Mas quando ela joga e diz assim: não,
Não vai ter, não. Que dinheiro que eu vou comprar isso? Então, negação vem do não, absolutamente, absurdamente, tampouco ganhará a boneca. Enfim, negação é quando eu não digo não. Só que há várias formas de dizer o não, não é? Talvez é uma hipótese, uma dúvida. Talvez eu vá com você à igreja, mas minha mãe tem que deixar. Então, talvez é uma hipótese, ele depende de algo para acontecer. Quando eu passar de ano, talvez eu viaje para São Luís. Vai depender de meu pai. Então, esse talvez, esse depende, é uma hipótese. Algo pode acontecer, mas vai depender de outro sentido para que ele seja afirmativo. Ok? Então, dúvida, acaso. Tem uma palavra bem diferente aqui. Quiçá. Quiçá significa algo que pode acontecer em algum momento. Temos alocuções de verbial, só que esse nós não iremos aprofundar, tá? Porque o meu foco aqui com vocês é o básico da língua, das condições gramaticais. Então, por exemplo, nós já tivemos aí o advérbio, né? Dentro dessas características do advérbio no tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida e intensidade. Intensidade é algo que nós fazemos muito quando nós usamos o drama, a melancolia, né? Quando você diz assim para alguém: hoje eu estou um pouco triste. Você tá um pouco triste? Aí diz assim: estou muitíssimo triste. Intensidade. Pouco, muito, muitíssimo, mais, menos, certo? Não é mais ou menos não é intensidade, mais ou menos é algo mediano. Quando nós utilizamos a intensidade, seja ela para o negativo, seja ela para o positivo, é quando você quer aumentar um sentimento, uma característica sua. Eu já estou muito feliz, muitíssimo feliz. Então, você está intensificando aquele sentimento. Eu já estou muito triste, estou muitíssimo triste. Olhem só, a mesma palavra, ela não variou, ela não modificou. Ela serviu para você caracterizar os dois ali, certo? Perfeito. Vamos lá. Sim, dentro dessa característica aí do advérbio, que ele modifica as nossas ações verbais, eu tenho uma palavrinha que ela serve para que nós evitemos várias repetições, como o né, o i, o é. Como, professora? As preposições, elas são palavrinhas invariáveis, elas não mudam. Elas estão ali para complementar qualquer frase, qualquer sentido, porque ela foi feita para se encaixar onde fosse necessário. Então, por exemplo, dentro dessa classe de invariável, a preposição, ou seja, por que pré? Porque ela tem uma ligação do verbo para o complemento. Então, ela é pré-complemento, preposição. Vamos lá aos exemplos, que aí vai ficar mais claro na cabeça de vocês. Você já deve estar assim: meu Deus, que tanta coisa que essa mulher está falando. Não se preocupem, porque na nossa aula presencial nós vamos fazer uma repescagem, tá? Nosso primeiro momento vai ser isso, uma repescagem dessa aula que eu estou dando aqui hoje. Porque eu sei que é um acúmulo de informações, mas é porque é uma prévia. Essa é a prévia de uma outra que nós iremos ter, né? Então, vamos lá. Nessa ligação, a relação de subordinação, ou seja, dependência, em que o segundo termo é subordinado ao primeiro. Como assim subordinado? É o que vocês são, os pais de vocês, subordinados. É o que muita pessoa é ao dinheiro, subordinado, ou seja, depende dele para algo, depende dele para se alimentar, depende dos pais para realizar algumas ações, certo? Então, subordinação é quando você depende de algo para existir. Não foi um termo bem forte, existir, né? Mas depende de algo para realizar tais ações. Então, vamos lá. Voltei para Campinas ontem. Voltei para. Imagine só, vamos tirar o para, que é a preposição. Vamos tirar o para. E aí eu digo assim: voltei Campinas ontem.
Olha só o para, uma palavra bem pequenininha, mas faz toda a diferença. Não ficou? Deixa eu ver aqui. Quando eu digo assim, voltei, é a minha ação. Campinas é o meu substantivo, né, que é o meu termo subordinado. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção? Que as preposições são palavras pequenas despercebidas na nossa fala. A gente não dá tanta importância para ela. Só que essas preposições, elas fazem com que nós evitemos várias repetições e até erros de compreensões em nossa fala. Vamos lá. E aí foi a subordinação de lugar. Nós temos também, deixa eu conectar aqui. Tá. São as preposições que são essenciais, digamos assim. Eu não posso viver sem elas na minha linguagem, na minha fala. A mais A, né, artigo, que você falou na aula passada. O a, ele é artigo, ele é preposição, ele é a questão de gênero, ele é a determinação de singular, plural. O a, ele tem várias funções, por isso que eu disse para vocês durante a aula que uma palavra, ela não é só unicamente de uma classe gramatical, ela é de contextos. Então, eu tenho que analisar a palavra diante do contexto que ela se expressa e não porque o a ali, ele tem que ser só demarcação de gênero feminino, né? O a, ele é artigo também, que também determina a questão de marcação de gênero, só que o a, ele também tem demarcação, às vezes, de um gênero neutro, né? A palavra, o substantivo, ele serve para os dois gêneros. Enfim, voltando para cá. Tem o a, ante, após, até, com. Nossa senhora, o com, às vezes, você utiliza ele em um parágrafo várias vezes, porque você fica, meu Deus, com isso, com aquilo, quem eu vou repetir? Ou quem eu vou utilizar para não repetir o com? Então, nós vamos pesquisar, nós vamos analisar que existem outras preposições que às vezes a gente não é tão usual, né? Nós não falamos tanto, mas que existem outras opções de serem utilizadas, de serem faladas. Com, contra, desde, em, entre, para, perante, por. Por também, nossa senhora, o por, ele tá aí na vida de todo mundo. E também, deixa eu ver aqui. Conforme, consoante, enfim. Mas eu tenho os tipos de preposições de relação estabelecida, como modo, causa, assunto, enfim, tem várias. O que eu queria dizer com isso é que temos também uma classe gramatical, que são as preposições, em que às vezes a gente fala, utiliza e nem percebe o uso delas. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu quero dar uma ênfase. O que seria a ênfase? Eu quero destacar para aquela pessoa minha chateação. Então, vamos utilizar uma preposição desde. Tá bom? Você está há muito tempo me esperando? Não, eu cheguei há uns 10 minutos. Você está amenizando a situação, você não quer enfatizar, não quer briga. Então, tudo bem, você está dizendo para sua amiga, não sei, cheguei aos 10 minutinhos, amiga. Tranquilo, não teve briga ali, todo mundo se entendeu, todo mundo ficou feliz. Agora, quando você já está possessa, injuriada no popular, você já está ali esperando há um tempão a pessoa, e aí você quer enfatizar, foi só 10 minutos, mas pra você foi muito, né, porque você é pontual. E aí você diz bem assim pra pessoa, estou aqui desde as 13h15, fazem mais de 10 minutos que eu estou aqui. Ó, a mudança, eu utilizei uma preposição desde as, né, desde, já enfatiza que você está há muito tempo ali, apesar de ter sido só 10 minutos. Então, ó, uma preposição, ela modifica praticamente todo um sentido, toda uma forma que eu me expresso. Então, às vezes tem pessoas que elas utilizam preposições equivocadas e a pessoa que está ao lado dela vai dizer assim, nossa, mas não precisa ser grosso assim, nossa, mas eu estava falando tão de boa com você, por que você está falando dessa forma? Né? E às vezes foi só, aí você diz assim, não, eu só
falei que era isso, mas eu só expliquei pra você. E o outro fica questionando, não, você falou de uma forma grosseira. Uma preposição faz toda a diferença na nossa fala. Então, quando você encaixa ela de forma equivocada, dá a entender ao outro até uma mudança de tom de voz, uma mudança de postura diante da sua resposta. Comece a prestar atenção. Quando a mãe te acorda bem assim, vamos, bora que já vai dar 7 horas. Já são 7 horas, já está na hora de você ir para a escola, já está atrasada. São 6h15. Ainda são 6h15, mas para ela já são 7 horas. Então, a ênfase da hora certa, já são. Né? O já determina aquela sensação de agora, né? Um advérbio de tempo de agora. Já são 7 horas. Aí você vê assim, mãe, ainda é 6h15. Ainda. O ainda dá aquela sensação de calma, nossa, ainda tem mais tempo para me atrasar. Ainda não chegou o momento. Ainda é algo que ainda vai acontecer, ó, a repetição. Ok? Espero que não tenha bugado a cabeça de vocês e tenha ajudado. O na, enfim. Agora uma coisinha aqui que eu quero falar com vocês. Imaginem só, eu tenho a laranja. A laranja é minha praia. Por que a laranja? Eu não sei, porque é o que tinha aqui. A laranja é minha praia, a minha colher é o meu ônibus, ok? Então, eu não chamarei mais de colher, chamarei de ônibus. Não chamarei mais de laranja, chamarei de praia. Imagine que é porque tem água dentro, ok? Só não é salgada, é doce. Ó, fui à praia, fui à praia, ok? Ok, né? Não fui na praia, porque a praia não me levou. A praia não foi te buscar em casa e te levou. Quando você vai na, é porque você vai em algo que está te levando. Fui no ônibus, porque o ônibus te levou. Por isso que você escuta muito na escola do seu professor dizendo bem assim: professora, posso ir no banheiro? O banheiro ele vem te buscar? Você vai andando no banheiro, né? Não andando até o banheiro. Você vai ser carregado pelo banheiro? Não. Então você vai a algo e não algo vai te levar, ok? Então a praia, porque a praia está em um local fixo. Se ela está em um local fixo, você que vai até ele e não ele que vem te buscar, ok? Não é da montanha de Maomé, não. Ok? Espero que sim. Então, essa preposição na e a, elas não podem ser unificadas, porque elas têm sentidos diferentes. Então, se eu vou para algum lugar, eu vou a algum lugar. Então, vem assim, para a. Irei para a praia. Irei à praia. Okay? Irei na minha limusine, porque é o meu carro quem vai me levar. Irei à casa da minha amiga, porque a casa está fixa, você que vai até ela e não a casa que vai sair te buscar, ok, amores? Verificaram como uma preposiçãozinha, uma diferença pequena faz toda modificação na frase? Então, ninguém vai mais no banheiro, todo mundo vai a o banheiro, ok? Todo mundo vai ao banheiro. Irei na casa de vovó. A casa de vovó não vai sair voando com você, viu? Você vai à casa da vovó. Enfim, queridos. Finalidade, estudou para passar de ano. Para passar de ano. Escreveu a lápis, escreva a caneta, né? Saiu com os amigos. Você diz assim, pega pra mim um copo com água. Um copo com água. Mas assim, pega um copo de água pra mim, porque o copo ele não é feito de água, ele é feito de vidro, de composição, né? Então, com é porque algo está dentro dele. Pega um copo com água, acrescentei, tá bom? Parece pequenos detalhes assim, mas
Quem que vai ligar pra isso? Quem vai falar sobre isso? Se liga, se importa. Fica ligado, porque é diferente. Ai, ai. Vá até a escola. Enfim. Temos também locuções prepositivas, abaixo de, acima de, a fim de, apesar de. São várias locuções. Mas eu vou enfatizar uma bem aqui pra vocês, que é embaixo e em cima. Por quê? São formas diferentes de serem escritas. Por exemplo, quando eu digo assim, embaixo, juntos. Em cima, separados. Eu escrevo diferente. Quando eu escrevo em cima, eu escrevo separado. Quando eu escrevo embaixo, eu escrevo juntos. Ok? Gravem essa diquinha pra vocês. Fazem o ver e lembrar. Certo, turma? Enfim, combinações, conjunção. Conjunção e preposição, ela buga um pouquinho a mente, porque elas são classes parecidas e não iguais. Porque a conjunção, ela vai modificar ali, não sintaticamente também, mas ela vai ser mais visível ainda quando você comete o erro do que a preposição. Porque a preposição, na sua fala, ela é bem compreensível. Mas a conjunção, ela já vai dar sentidos opostos. Vou deixar um bem claro aqui, que eu falei na última aula, que é o uso do mais, adição, e o mas, oposição. Na nossa fala, ela é despercebida, né? Quando você diz assim, mas eu não queria essa fruta. Entendeu? Não deu pra perceber tanto. Todo mundo entendeu que você não queria aquela opção de fruta. Só que quando você escreve e você coloca o mais com i ao invés de mas sem i, dá aquela sensação, mas eu queria aquela fruta. Ficou, você não queria ou queria? Entendeu? Oposição de sentido, você não complementou, você utilizou uma conjunção que dá um sentido, sendo que o que você quer falar é outro. Deixa eu ver aqui. Meu amigo tinha aquele jeito fraco, mas era muito forte, né? Mas, de oposição, a primeira diz que ele é fraco, a segunda já diz que ele é forte. Mas, ideia de porém, mudança de sentido, porém. Um detalhezinho, essas conjunções que eu utilizo, deixa eu ver aqui, por exemplo, mas, que é oposição, quando, que é de tempo, fugiu quando ainda era dia, tempo, dia. Fugiu quando amanheceu, marcação de tempo, né? Ok. Mas de oposição, mais e adição. E adição, por exemplo, estava eu e meus familiares jantando felizes. E adicionei algo. Porém, algumas pessoas utilizam para adicionar o verbo é. Meu Deus, o é um verbo? É um verbo de ligação. Então, eu tenho o i, é o i, só que ele tem um acento. Quando eu tenho esse acento, eu tenho a marcação verbal e não o i de adição, ok? Ele está realizando uma ação. Dito isto, tem a conjunção que. O que, ele também é um dos mais utilizados, assim como o i, ele é muito utilizado, o que. Porque o que também é um pronome relativo, né? Tem as suas diferenças ali. Só que eles ligam relações dependentes umas às outras. Acho que virei um nerd, uma pessoa estudiosa. Então, acho que o que ali, ele é relação dependente, porque se eu tiro o que, o complemento fica sem sentido. Acho, virei, entendeu? O que ele ali ele é determinado, ou seja, ele precisa para que o complemento também tenha sentido. Então, a primeira depende da segunda, o que. E ali nós temos orações coordenadas, que é aditivas, adversativas ou explicativas.
Por que eu não vou enfatizar como conjunções, como orações conjuntivas? Porque eu quero que vocês compreendam as relações de sentido que tem as palavras. Portanto, a ideia de que você vai fazer o que eu mandei, portanto, levante-se dessa cadeira e vá. Portanto, eu estou concluindo uma ação minha, né? Se eu dissesse, agora eu vou mudar o portanto. Eu quero que você levante dessa cadeira, pois você tem muitas tarefas a fazer. Pois, eu modifiquei pelo portanto, tirei, aliás, o portanto pelo pois, porque eu estou explicando a você o que você tem que fazer. Já não é uma conclusão como uma ordem. Eu estou te explicando o que você tem que fazer depois, que são as suas tarefas. E essa aqui é a mais fácil, digamos assim, porque ela é muito usual e nós nem percebemos ela, que são as interjeições. Interjeições de... Elas expressam, né, elas nos dão a ideia de expressão, como por exemplo, ah, que alegria! Ah, que saco! Ah, que tédio! Esse é uma interjeição, é como você... E você nem precisa falar muita coisa para entender, pela tua fisionomia, pela tua expressão, que ela indica uma característica sua, né? Então, o meu Deus, que alegria que você veio! O que felicidade! Né? O ele tem vários sentidos ali, dependendo de como você se expressa. Mas é que a mulher tá falando demais. Chateação, tédio, né? Esse aí, encrenca. Lá vem tua mãe, corre. Lá vem fulano. Para de falar dele. Não é? O são expressões que nós fizemos. Nordestino adora utilizar uma interjeição. Nós, nordestinos, utilizamos interjeições a todo tempo. Oxe, mulher. Oxe. Eita. Ó. Só o som já vira uma interjeição. Uma forma que eu estou me expressando e que o outro está compreendendo ali o que eu estou falando. Então, interjeição são essas maneiras que eu me expresso, né? São formas que eu estou falando. Utilizando apenas sons, pequenas palavras, para explicar algo sem precisar muitas palavras. Então, a aclamação viva, você está expressando uma chateação bem maior. Então, por exemplo, você fala assim, tomei um susto com a porta. Uma chateação, aí você vai dizer assim, saia, vá, fora. Interjeição. Às vezes as pessoas utilizam muito com os animais de estimação, né? Com os bichinhos. Aí fala assim, para cachorro, sai daqui. Sai daqui. Ou então, que susto, um rato. Deu pra entender? Aplauso, que quer dizer assim, bravo, parabéns, são interjeições. São formas de nós expressarmos nossos agradecimentos e tudo mais. Saudação, oi, oba. Enfim, interjeição são as formas que nós expressamos, que nós dizemos as chateações, as alegrias, as tristezas, saudamos o outro de uma forma que eu não preciso me expressar tanto para dizer algo. Eu não preciso dizer, meu Deus, eu tô muito feliz porque você tá aqui, lá. Eu preciso dizer, vem cá, que alegria, pronto, lá. Né? Principalmente as pessoas expressivas utilizam muitas interjeições. Quer dizer, olha as caras e bocas que elas fazem, né? Pessoas expressivas utilizam elas a todo tempo. Então, queridos, nós finalizamos com advérbios, interjeições, conjunções e preposições, que é o que nós reforçaremos no próximo sábado, na nossa próxima aula, né? O nosso encontro. E um detalhe, vocês terão a semana toda para acessar essa aula, para assisti-la, para tirar dúvida. Vocês podem pesquisar outros vídeos que falem sobre esse conteúdo. O bom desse momento online é porque você vai ter tanto tempo para estudar, para reforçar o que já foi estudado primeiro, esse conteúdo de agora,
buscar outras ferramentas, ou até mesmo comigo, professora, vai no meu privado, estou disponível para vocês. Vocês sabem que assim que vocês mandam mensagem, eu estou prontamente ali para tirar as dúvidas. Então, agora é com vocês, né? Estudem, reforcem, porque no nosso encontro de sábado, eu vou deixar também já algumas tarefinhas, algo para verificar o conhecimento de todos. Agradeço quem assistiu até aqui, quem lutou, quem sorriu das minhas loucuras, quem compreendeu o conteúdo, quem está anotando as suas dúvidas. E no nosso encontro do dia 23 será ainda melhor, porque eu tenho certeza que a maioria assistiu esse vídeo e buscou estar presente aqui, tirando suas dúvidas. Meus amores, até o próximo encontro.